um plano de Deus, arquiteto do amor. Sei que não é tão fácil viver a dois. Se há flores na estrada, há espinhos também. O que mais me conforta é saber que o amor nunca vai acabar. O tempo não pode apagar nosso amor. Eu irei contigo para onde for. As muitas águas não poderão afogar. O que Deus uniu não vai acabar. O tempo não pode apagar nosso amor. Eu irei contigo para onde for. As muitas águas não poderão afogar. O que Deus uniu não vai acabar. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Isaías Oliveira Soares, que está vindo fazer esta live. Eu vou repetir a mesma mensagem que ministrei ontem, porque aconteceu um problemazinho aqui na nossa gravação, que ficou só a voz. Então eu voltei para que vocês possam salvar. Mulher, esposa e mãe é o título da nossa live. Sei que não é tão fácil viver a dois. Se há flores na estrada, há espinhos também. O que mais me conforta é saber que o amor nunca vai acabar. O tempo não pode apagar nosso amor. Eu irei contigo para onde for. As muitas águas não poderão afogar. O que Deus uniu não vai acabar. O tempo não pode apagar nosso amor. Eu irei contigo para onde for. As muitas águas não poderão afogar. O que Deus uniu não vai acabar. Pois não, repito, eu sou o pastor Isaías Oliveira Soares. Eu estou fazendo a live nesse horário extra para retomar o conteúdo que utilizamos ontem, o que ministramos ontem. Houve um problemazinho na gravação, ficou só a voz e a imagem desapareceu. Então estou voltando. O tema é mulher, esposa e mãe. Por que esposa e mãe? Porque nem toda esposa é mãe. Como nem toda mãe é esposa. Ainda tem aquelas mulheres que serão futuras esposas, futuras mães. E a leitura bíblica está em Efésios capítulo 5, o versículo 22 a 24, que lerei na sua íntegra. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja,
sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Amém. Vamos ver aqui agora o lugar que a mulher ocupa no contexto da família. Interessante isso aqui. O grande construtor da família é o homem. Mas quem edifica a casa não é o homem, é a mulher. Olha o que diz aqui em Provérbios capítulo 14, verso 1. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. E olha o que Paulo escreveu na sua primeira carta a Coríntios, capítulo 11, versículo 11 e 12. Diz assim: no Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem dependente da mulher. Pois, assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce da mulher, mas tudo provém de Deus. E quando a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, ela está escondendo um segredo que poucos descobriram. É que numa construção são utilizados dois tipos de materiais: o tijolo e a massa. Se tiver somente um ou outro, no caso o tijolo ou a massa, não haverá parede. Nesse sentido, na construção da família, o tijolo é o homem e a massa é a mulher. Pois o homem é duro, é o tijolo porque a parede precisa para se erguer, e a massa é a mulher que vai possibilitar o tijolo se assentar, o que tornará a parede firme. A mulher, portanto, é o equilíbrio da vida familiar. Por isso que o homem, quando o homem abandona sua família, sua casa, a mulher consegue segurar a família com dificuldade, mas consegue segurar. Mas quando é a mulher, dificilmente a família não se desmorona. Isso é interessante, essa dicotomia. E aí um provérbio chinês diz assim: 100 homens podem formar um acampamento, mas é preciso uma mulher para se fazer um lar. Viu aí como é importante a presença, a intervenção, a ação de uma mulher? Sem mulher não há o lar. Você pode ter até casa mobiliada, com tudo, mas sem a mulher não tem lar. Às vezes você tem casa, mas não tem o lar. O lar só é formado com a presença indispensável da mulher. Agora é isso, vamos perguntar aqui: quanto vale a mulher para Deus? Qual é o valor que Deus dá às mulheres? Desde o começo, a mulher é aquele ser que Deus fez com capricho. Se Deus fez Adão do pó, o que se constitui um milagre mais estupendo da natureza, porque pó não tem consistência alguma. E Deus fez dele um ser, a obra mais perfeita da criação. Mas na formação de Eva, ele tomou uma costela e fez dela o ser mais lindo do universo, o símbolo da resistência à dor, pois ninguém suporta tanta dor quanto a mulher. Mas Deus a fez por causa do homem. Por isso Paulo nos diz que a mulher não é independente do homem, enquanto que nem o homem também é independente da mulher. Além do mais, a mulher teve um trato especial quando Deus trouxe os castigos por conta do pecado. Olhem só o que aconteceu. A serpente, no capítulo 3 de Gênesis, verso 14, Deus falou assim, ó: então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais do que todas as feras e mais do que todos os animais do campo.
sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Em Gênesis 3,14. E ao homem, o verso 19, olha só que Deus falou com o homem como punição por causa do pecado. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Gênesis 3,19. E a mulher, olha só que foi a sentença que Deus à mulher. Veja-se uma diferença grande. O verso 16 diz assim: e a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor darás à luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Ó, um castigo mais ameno, porque aqui apenas Deus está multiplicando a dor da gravidez da mulher. Ela já paria com dor. Agora terá essa circunstância multiplicada. Além do mais, o teu desejo, disse Deus para a mulher, será para o teu marido, e ele te governará. Isso aqui, gente, é muito forte. E eu, com base nessa importância que a mulher representa para toda a criação, todo o universo, e até para a sua igreja, para a família, eu compus um pensamento. Minha autoria diz assim: ó, a mulher é a engrenagem mais sofisticada, mais complexa que se conhece no universo. Deus a inventou. Sem ela, o universo não funciona. Se a mulher para tudo. Isso aqui é incrível. É de autoria do pastor Isaías Oliveira Soares. Entendeu bem? Então a mulher é essa máquina complexa, essa engrenagem complexa. Ninguém consegue interpretar, ninguém consegue decifrar. Mas sem ela, o universo para. Veja uma casa que não tem mulher. É como um jardim sem flor. Veja um pneu sem ar. É murcho. Então a mulher exerce um papel muitíssimamente importante no todo o contexto do universo. E em se tratando de família, nem se fala mais. Agora, tem muita gente que pensa que todas as esposas são iguais. Mas não é não. Outros pensam que há só dois tipos de esposas: as mandonas e as submissas. Também não. Mas fica aqui descartadas essas duas ideias, uma vez que não há ninguém igual no mundo. Cada esposa tem a sua própria forma de ser e agir, dependendo muito do elemento genético de cada uma, a história de vida e as razões que a impulsionaram a casar com quem casou. Então eu vou apresentar aqui 11 tipos de esposas, cada qual com seu perfil, com sua forma de ser, de agir, e é capaz que você vai identificar, quem sabe perto de você, ou quem sabe você mesma vai se igualar. Pois não, o primeiro tipo de esposa aqui é a esposa rigorosa. Tem essa, pastor? Tem. Quem são elas? São as de temperamento forte. Esposas assim são implicantes, pirracentas. Em resumo, a palavra pirracenta não é um termo bíblico, mas um conceito de teimosia e rebeldia, que são formas de comportamento condenados na Bíblia. E é abordado de uma forma mais geral, através de outros termos como rebeldes e teimoso. Olha o que Provérbios, capítulo 15, verso 10, 11 e 12, olha o que ele diz: disciplina rigorosa há para os que deixam a vereda, e o que odeia a repreensão morrerá. O além e o abismo estão descobertos perante o Senhor. Quanto mais o coração dos filhos dos homens, o escarnecedor não ama aquele que o repreende, nem se chegará para os sábios. Olha, essa sentença aqui para as mulheres rigorosas, que essas são terríveis, em toda a Bíblia. Eu peguei só esse texto aqui, mas temos muitos outros textos que vão dizer que você não deve ser rigoroso assim ao ponto de causar tantos danos ao seu marido, à sua família.
O segundo tipo de esposa aqui é a esposa dominadora. O termo dominadora é usado para descrever pessoa, não é só esposa, pessoa que tenta controlar ou subjugar os outros, impulsionado por um desejo de poder e de autoridade. E isso pode acontecer ou se manifestar em comportamentos autoritários, manipulação ou opressão. Na Bíblia, dominadora pode ter diferentes significados, dependendo do contexto. Geralmente refere-se a uma pessoa que excede ou exerce autoridade ou controle sobre outros, podendo ser usado de forma negativa para descrever alguém que é opressor, opressivo ou autoritário. As esposas dominadoras se acham donas do marido e esperam que os maridos as obedeçam em tudo, como um cachorrinho, né? Um cachorrinho obedece à dona. Lamentavelmente é assim. Esposas assim anulam toda e qualquer vontade individual que o marido tenha. Os homens que se atraem por mulheres assim, provavelmente tiveram mães assim, bastante mandonas. Aí acontece a transferência. Sua mãe era assim, o filho acaba admirando o jeitão da mãe e acaba arranjando uma esposa tal e qual. Tive uma experiência num dos campos missionários que trabalhei. Fui a uma cidade onde Deus me dirigia que abrisse a obra, e como de fato abri, aluguei uma casa, assinei o contrato e peguei a chave. E viajei para o interior para buscar a família. Aí fretei um caminhão para levar a minha mudança e grande foi a minha surpresa. Quando o caminhão parou na porta, eu com a chave na mão, pensando que estava tudo certinho, descobri que havia outra família morando naquela casa. E aí, gente? Depois fiquei sabendo que isso aconteceu, porque quem mandava ali não era ele, era a esposa. Olha bem essa situação. E não foi só essa situação, não. Teve alguns que eu passei. Depois eu aprendi que naquele lugar quem mandava eram as mulheres, as esposas. Mas isso é uma coisa terrível, não? Aquela mulher era dominadora. Quando ela soube que ele fez um negócio, que permitiu que assinasse contrato, pegasse a chave, ela anulou. E uma cópia de uma chave, ela alugou a casa para outra família, e eu fiquei na porta com o caminhão, com a família, com a mudança, salvo, sabe até quando? De repente Deus me abriu uma outra porta. Aí eu fui para essa outra casa. E Pedro, quando fala sobre esse espírito dominador, ele, na sua primeira epístola 5:3, ele diz assim, ó: não hajam como dominadores dos que foram confiados a você, mas como exemplos para o rebanho. Claro que Pedro está falando aqui para os pastores, mas sempre as esposas de pastores são confundidas, são tratadas como pastoras. Então esse texto cabe também a essas mulheres, essas esposas dominadoras, essas esposas que querem passar por cima de tudo que tiver na sua frente. Pois bem, o terceiro tipo de esposa aqui é a esposa passiva. Tem essa, pastor? Tem. Quem são elas? A passiva é uma pessoa que não tem coragem de entrar no combate. Sendo assim, não vence suas guerras. É vencido pelo inimigo com facilidade. Iludida pela distorção do significado das palavras, acredita que ficar quieta no seu canto é contribuir para a paz. Mas não. Esposas passivas apenas reagem ao ambiente, não tendo autonomia para tomar decisões mínimas, como ser mais vaidosa ou agradar o marido. Até na sua apresentação pessoal ela é passiva. São percebidas como mulheres indiferentes ao marido e à família, bastante introvertidas. Pode acontecer duas situações
que afetam as pessoas passivas. Uma pode ser assim de natureza, outras foram motivadas pela história de vida sofrida que tiveram e levaram a pendurar seus esforços e sonhos, tornando-as passivas. O marido de uma mulher passiva, assim, não se sente amado e valorizado. Por isso, sempre ele se afasta emocionalmente dela, cada dia mais. E o que é que diz a Bíblia sobre essas pessoas passivas? Romanos, capítulo 12, verso 11 a 15, fala assim: não sejais vagarosos no cuidado, não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração, comunicai com os santos as suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Então, essa esposa passiva tem que acordar e tomar posse desse lugar tão especial que Deus projetou para as esposas. Quarto tipo de esposa aqui é a esposa feminista. Tem essa também, pastor? Tem. Uma mulher feminista é alguém que acredita na igualdade de direitos entre homens e mulheres e que luta contra a discriminação e a violência contra as mulheres. Essas esposas gostam muito de medir força com o marido. E elas se ofendem com qualquer comportamento do marido que revele alguma fragilidade delas. Elas respondem a isso com comportamentos exagerados de raiva ou se sentindo vítima. Conviver com uma mulher assim pode ser como dormir com o inimigo. Não foi à toa que Salomão disse que é melhor estar numa casa sem nada do que junto com uma mulher rixosa. Tá vendo? É um desses casos aqui. Essa esposa tenta se sentir superior ao marido e tirar vantagem do que puder. Agora, o que é que a Bíblia fala? Capítulo 5, 22 de Efésios, está escrito assim: ó, as mulheres sejam submissas a seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo, em tudo, submissas a seus maridos. Aqui eu já entendo, já faço uma ressalva aqui, que esse mandamento aqui, essa ideia que Deus deixou para a esposa, não é uma ideia fácil de se cumprir, não. Porque aqui fala para ela estar submissa, e igualmente a igreja está submissa a Cristo. Ele diz assim, e submissa em tudo. Tem coisa que a mulher não vai querer nunca se submeter. Aqui diz que é tudo. Não é eu que estou inventando, não. Estou citando a palavra de Deus, o nosso código de ética. O código de ética familiar. O que Deus programou, projetou para as famílias, para as esposas, para os maridos, para mim e para você. O que tipo de esposa aí? A esposa inconformada. Tem essa, pastor? Tem. Tem muitas esposas inconformadas com tudo. E inconformada é o mesmo que revoltada. Eu já mostrei aqui que 2% da população do mundo é revoltado. É formado por pessoas, ainda bem que é só 2%, né? Pessoas revoltadas, não é só no mundo não, em qualquer lugar, e na igreja também. E dentre esses revoltados, existe também a mulher, a esposa revoltada. O revoltado que não se conforma diante das adversidades, que não se resigna ou se submete facilmente. A luta vem, mesmo sabendo que é uma luta, não se submete não. Esposas assim nunca estão satisfeitas com nada. Se o marido lhe traz um buquê de flores, ela reclama que preferia
ganhar uma joia. Estão como sempre exigindo que o marido faça mais por elas. É sempre reclamando, sempre está ali, sentindo que são dependentes, estão querendo alguma coisa a mais. O marido de uma esposa assim se sente sobrecarregado o tempo inteiro, pois sempre precisa fazer mais e mais. E a frustração também é um sentimento constante na vida de seu marido. E a Bíblia diz no Salmo 42, verso 11: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. A mulher, a esposa, que é assim, precisa tomar posse disso aqui, desse Salmo 42, 11. Agora tem aqui o sexto tipo de esposa aqui, esposa rebelde. E tem isso também, pastor? Tem. E você deve conhecer alguma esposa rebelde. Na Bíblia, uma pessoa rebelde é aquela que se recusa a obedecer à autoridade divina ou à humana, demonstrando desobediência e resistência. Ou seja, não está sujeita a quem tiver na sua frente. Quem for o seu líder, a pessoa rebelde não aceita. Eu ganhei uma pessoa para Jesus, ele era militar. E na sua natureza ele não conseguia submeter-se a ninguém que fosse superior a ele. Ele era cabo. Ele não gostava de sargento, porque o sargento era superior a ele. Qualquer hora ele estivesse, ele se sentia mal quando sabia que tem que submeter-se à direção de alguém. A rebeldia é vista como um pecado com consequências negativas, tanto no plano espiritual quanto no terreno humano. As esposas rebeldes detestam baixar a guarda e fazer algo do tipo à vontade de seus maridos. Se sentem atacadas quando o marido pede ou exige algo, virando as costas para ele. E se essas esposas forem esposa de pastor ou esposa de ungido, essa coisa fica mais grave, né? Sabe por quê? Porque Romanos capítulo 13, verso 1 e 2, está escrito assim, ó: toda alma, inclusive as esposas, esteja sujeita às autoridades, marido, superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, digo, verso 2, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Aqui, Deus falando para quando a mulher é esposa de um obreiro, de um presbítero, de um pastor, de um evangelista, a sua responsabilidade fica bem mais grave. Sabe por quê? Os homens casados com mulheres assim se sentem desrespeitados e negligenciados. Geralmente mergulham no trabalho ou se aproximam mais dos amigos, pois assim se sentem mais respeitados. Aí eles gostam de ficar lá por fora, arranjam atividades até no feriadão, para poder ficar fora de casa, para se ver livre desse tormento que é estar junto com a mulher rebelde. Lá no final eu vou falar alguma coisa sobre essa função da mulher com esposa de pastor. O sétimo tipo de esposa aqui é a esposa orgulhosa. Tem essa, pastor? Tem. Você conhece alguém assim, não conhece? Pois bem, a mulher orgulhosa coloca a sua imagem acima das condições econômicas do marido, gasta muito dinheiro com roupas, maquiagens e produtos de beleza, sem se incomodar, sem se importar com as dívidas da família. É aquela síndrome do consumismo. Quem tem essa síndrome, ó, ele se sente bem, é um acalento, é uma diversão gastar. Compra o que pode, o que não pode, compra o que precisa, o que não precisa também. E alguns deixam as coisas ali encostadas no canto, porque o problema não é usá-los, é comprá-los. Então, se você, esposa, é assim, é melhor se controlar, ok? Porque o marido
de uma mulher assim se sente desvalorizado enquanto provedor, aquele que provê tudo para a família, e também se sente sozinho em relação às dificuldades cotidianas, porque ele percebe que não pode contar com a esposa quando precisar segurar as pontas. Mas o orgulho na Bíblia, ele é condenado. Mas quando eu falo de orgulho, eu penso no pavão. Existe uma ave mais linda que o pavão? É uma beleza, ela se impõe pela sua beleza. Você já viu os pés do pavão? O que tem de bonita nas plumas, tem de feio os pés. E até um conceito aqui popular que diz que os pavões, eles fazem aquilo ali para chamar a atenção de todo mundo, para não olhar para os seus pés. Isso é orgulho, né? E as pessoas orgulhosas têm geralmente essa situação. Pois bem, Provérbios 29, 23 tem uma palavra sobre orgulho. Diz assim: o orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. E ainda 16, 18 de Provérbios diz assim: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Você quer cair, mulher? Você quer cair, meu amado irmão, que é orgulhoso? Então, se não quiser cair, busque a misericórdia de Deus e se autocontrole. E se construa. Senão, olha, o seu final será triste. O oitavo tipo de esposa aqui é a esposa preguiçosa. Tem essa também, pastor? Tem. Lamentavelmente tem. As esposas assim são negligentes com a higiene da casa e dos filhos. Você chega na casa, você percebe logo que a mulher é preguiçosa. Eu não vou contar minha experiência, porque senão eu serei criticado, porque estou vendo as coisas que acontecem nas casas das pessoas. Mas quando você chega na porta da casa, você percebe logo se a esposa é preguiçosa ou não. Pois bem, ela gosta muito de dormir, assistir TV, ou ficar nas redes sociais, batendo papo com as amigas, com os amigos, e a casa entregue ao Deus dará. Quando o marido pede que faça as atividades da casa, elas se sentem ofendidas. E o mínimo esforço sobre elas sobrecarregam. Maridos de mulheres assim se sentem desmotivados. Estar em casa não é prazeroso e perdem a admiração que têm por suas esposas. Esses aqui é um problema, porque eles começam a exaltar, a comparar sua esposa com a esposa de seus amigos. E aqui é um problema grande, porque eles costumam pensar que as mulheres que conhecem, amigas, parentes, colegas, são bem melhores que a sua esposa. Aqui é um problema que é a própria mulher que está criando. Aqui o fator dominó, uma pedrinha vai empurrando outra. E o que diz a Bíblia, pastor? Diz aqui: as mãos preguiçosas empobrecem o homem, e mulher também. Mas as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Aquele que faz a colheita no verão é filho sensato. Mas aquele que dorme durante a ceifa é filho da causa, ou que causa vergonha. Provérbios 10, 4 e 5. Deus abençoe, Deus guarde. Agora vem a nono tipo de esposa aqui, a esposa escandalosa. Tem essa, pastor? E como tem? Não é só esposa, não. Tem homem também escandaloso. Tem pessoas generalizadas que são escandalosas. Você vê eles cometendo escândalo no mercadinho, na feira livre, na praça, na rua e até na igreja também. Essa esposa escandalosa é aquela que causa escândalo, que provoca reações negativas ou choque devido ao seu comportamento. Agora, eu vou dividir essas escandalosas em dois tipos aqui. Uma é passiva e a outra é ativa. No caso da mulher, da esposa barraqueira ativa, ela esbraveja, grita com quem a enfrentar, e independe do lugar onde ela esteja.
Tá vendo? Essa aqui é a barraqueira, é a escandalosa ativa. Agora, a escandalosa passiva, ela introverte sua revolta, mas manifesta através das vestimentas, ou as suas ações que vão contra as normas sociais, ou morais, ou doutrinárias. Ela começa a mostrar que é escandalosa. Ela começa a usar roupas que uma senhora, uma casada, uma esposa, não deve, não usar nem o tempo que pode. Não deve usar. Ela nem está aí. Aquele vestido de piriguete, ela sai com aquelas roupas, chamando a atenção de gregos e troianos. E o marido fica sem força, sem poder, sem saber o que faz. A passiva introverte, que eu falei, a sua revolta. A palavra pode também referir-se a alguém que exagera ou é excessivo em suas expressões ou comportamentos. Aqui é um tipo de revolta, só que mais passivo, mais brando. É uma mulher sem modos, bastante espalhafatosa, que gosta de chamar atenção para si. Esse jeito chamativo pode envergonhar o marido. Quantos eu conheço que ficam envergonhados com esse tipo de comportamento da mulher? Eu também já vi de tudo isso aí, gente. 55 anos de ministério, lecionei 28 anos e 6 meses na rede estadual, nos 3 níveis, básico, médio e superior. Então, já andei em vários países, conheço o Brasil quase todo, menos Porto Alegre, Florianópolis, Palmas e Manaus. Também conheço alguns países, na África conheço Nigéria, Zâmbia, Quênia. Conheço também os Estados Unidos, Nova York, Milford, Newport, Massachusetts, Fall River. Então, tudo isso aqui, gente, que eu estou falando aqui, eu não estou aqui copiando, não, eu estou expondo os meus conhecimentos, estou mostrando aqui o que eu vejo, ok? E vejo muitas mulheres que têm esse comportamento. Mas o que a Bíblia diz? Os versículos que falam sobre escândalo está lá no capítulo 18, verso 7 de Mateus. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham escândalos, mas ai daquele homem e mulher também, por quem o escândalo vem. Essas mulheres, elas escandalizam por nada. E coitado do marido, já viu o marido ficar em vergonha porque ela caiu em cima dele, chamou de mole, ser um marido mole, um besta. Ele, coitado, só fez baixar a cabeça, sem reação. Como ele faria? E Lucas 17, verso 1 e 2, Jesus faz uma advertência seríssima. Olha o que ele diz: é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, mas há da pessoa por meio de quem elas acontecem. Aqui, nessa versão, muda a tropeçar, mas lá na outra é escândalo. E ele reconhece aqui que é inevitável, porque o escândalo é uma reação natural da pessoa. Seja errado ou seja certa, mas é natural, porque nós somos indivíduos emocionais. E a raiva, o ódio, o rancor, a inveja, o ciúme fazem parte da nossa natureza emocional. E Jesus aqui reconhece. Agora, ele diz aqui que seria melhor que essa pessoa que provoca escândalo fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada ao seu pescoço. Pedra de moinho é grande. E o que aconteceria, pastor? Do que levar um dos pequeninos a se escandalizar. Cuidado, mulher escandalosa. E Paulo faz uma afirmativa espetacular, quando ele diz assim: se eu como carne e meu irmão se escandaliza, nunca mais comerei carne. Não seria assim, gente, também um conselho para as mulheres que são desse tipo de escandalosa? Pois bem, 10º tipo de esposa aqui é chamada esposa virtuosa. Tem essa, pastor? Graças a Deus que tem.
Você conhece alguma dessas, tá? Também conhecida como uma mulher ideal, é amiga, é carinhosa, é esforçada pelo bem da família, ela sabe que é amada pelo marido e faz questão de retribuir esse amor, cuidando dele como pode. O homem, a esposa desse tipo de ser, se sente respeitado e amado. O marido vai se sentir todo fofo, todo... porque tem uma esposa que ele ama. E é um homem feliz, seguro, pois sabe que pode contar com a sua esposa quando ele precisar. E aí o 31:10 de Provérbios diz assim, ó, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede o de rubis. Rubis é uma pedra muito preciosa, de muito valor. Ok? Agora eu separei aqui 4 características da mulher virtuosa. Primeiro, a mulher virtuosa faz o que precisa ser feito. Ela não precisa de ninguém estar adulando ou lhe impulsionando a fazer. Ela faz de livre, espontânea vontade, por conhecer a sua função. Em segundo lugar, a mulher virtuosa é inteligente. Tem mulher que não é inteligente. Ela, por exemplo, quando a mulher, porque sempre a mulher vê outra mulher dar em cima do seu marido. O homem quase sempre não vê, não percebe, porque homem não vê coisa pequena. Homem não vê detalhe. E é um erro gravérrimo quando a mulher vê outra mulher dando em cima do seu marido, vai falar para o marido. Aí desperta o marido. Não fale não. Ele não está vendo, ele não está percebendo. Quando você foi, conheço o caso de um marido, está vivendo na igreja e a mulher se invocou com uma moça que estava olhando para ele, foi falar com ele. Sabe o que aconteceu? No outro dia, aquele marido me confessou que passou a olhar para aquela moça. Ele nem estava vendo, mas a mulher chamou-lhe a atenção. Então, uma mulher dessa não é inteligente. Óbvio, seja inteligente. Não é tudo que uma mulher casada deve falar para o marido, como não é tudo que um homem casado deve falar para a esposa. Tem coisa que é grave, tem coisa que não vai ajudar na relação. Vai só piorar, vai só desgraçar a relação. Então, ó, mulher, seja inteligente. Terceira característica aqui é mulher virtuosa e amorosa. Ela tem virtude, virtude é talentos. E amorosa, já falei aqui acima. Em quarto lugar, a mulher virtuosa fixa os seus olhos no alvo que é Jesus. Ela não fica ali igual o voo de urubu, não. O urubu, ele voa assim, ó, dando voltas. Porque ele está olhando ali se tem um boi morto, um cachorro morto, algum animal morto para ele comer. A águia é diferente, ó. A águia fixa os seus olhos para frente. O seu voo é assim, para frente. Então, você que é mulher virtuosa, você deve olhar mais para Jesus. E ela, não precisa nem falar, ela é assim. Sua visão, seu olho está voltado para Jesus. Ela vê sucesso no marido, vê sucesso nos filhos. Ela não vê derrota. Isso chama-se mulher virtuosa. E para terminar aqui, a 11ª esposa é aquela esposa que pagou o preço por sua chamada. Essa é uma esposa diferenciada. Eu peguei aqui, dentre as muitas esposas que tem na Bíblia, que teve essa característica, eu peguei só uma aqui, foi Ana, a mãe de Samuel. Ela era uma esposa firmada na fé, embora a situação de Ana fosse constrangedora, de grande humilhação, ela não desistiu de sua fé. Vemos isso quando a Bíblia diz que de ano em ano ela subia com seu esposo, Elcana, até o templo. Não importa qual fosse a situação, não importava, ela estava lá no templo com o marido. Ó, você vai ver aqui uma outra coisa terrível aqui, que não sei se você suportaria não. Segundo,
Ana era uma esposa que confiava que Deus tornaria o impossível impossível. Ana era estéril. Estéril é aquela mulher impossibilitada de gerar filhos. Os mecanismos geradores dela não existem. Talvez o ovário não libera o óvulo todo mês, como tem todas as mulheres comuns. Ana, apesar disso, confiou que todo o seu coração, que poderia receber o seu milagre. Aos olhos humanos era impossível. Porém, ela confiava e não perdia a esperança. Sabia que Deus é o Deus do impossível. E quando a medicina diz não, o Deus impossível faz milagre, que ele mexe até nas suas leis. Ele até muda até a sua lógica. Você tem muitos exemplos na Bíblia que Deus fez isso. Mudou a sua lógica. Em terceiro lugar, Ana cumpriu aquilo que prometeu a Deus. Tem muitas pessoas, não é só esposas não, que prometem, mas não cumprem. Por que não cumprem? Porque quando eles fazem a promessa, faz o voto, é na hora de aflição. Por exemplo, uma pessoa que está desempregada. Deus me dê esse emprego, se tu me der esse emprego, o primeiro salário será teu. Isso é uma loucura, gente. A pessoa está lá, desempregada, devendo água, luz, devendo armazém, sem remédio para as crianças, sem roupa para a família, vai pegar o salário dele tudo e dar para Deus? Isso é uma loucura. E nem precisa. Você vai orar, Deus não manda você fazer voto, não. A Bíblia diz que assim, se você fizer a Deus algum voto, você tem que cumprir. Deus não se agrada de voto de tolo, não. Então, Ana, ela cumpriu. Ana voltou a um voto eu até discordo desse voto de Ana. Que olhe bem, a mulher sentia falta do filho. Ora, faz um voto, diz Deus, eu vou dedicar esse filho totalmente da tua casa. Loucura isso de Ana. É uma mulher de Deus? É. Mas não tem nada a ver. O comportamento dela foi diferente. Olha o que aconteceu. Nasceu, parece que a briga dela era para mostrar a sua rival, Penina, que ela também gerava filhos. Senhor, se me der um filho, eu vou dedicá-lo totalmente da tua casa. E isso ela fez. O pobre Samuel foi criado sem família. Olha o que aconteceu. Os filhos de Samuel, nenhum conseguiu imitar seu pai. Isso, gente, mas apesar de tudo isso, Ana cumpriu o seu voto, o seu propósito, sabia que ela tinha voltado para Deus. E quando a gente volta, a gente tem que cumprir. A quarta coisa que eu destaco aqui em Ana era uma esposa agraciada, ou agradecida, eu digo. Ana, após receber a sua bênção e cumprir o seu voto, ela agradece ao Senhor através de um louvor. Está lá em 1 Samuel 2, verso 1 e 2. Então orou Ana e disse, o meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como nosso Deus. Essa é a esposa agradecida, não é aquela que tem tudo em casa e reclama. Você deve conhecer alguma dessa aí. Ana não era assim não. Ana agradecia tudo que Deus fez ou fazia por sua vida e pela vida dos seus filhos. Que Deus possa nos agraciar com aquilo que nós precisamos para não imitar ou não ser igual a essas 11 esposas, lamentavelmente. Vai, você vai vencer. Você vai vencer. Você vai vencer. Vai, você vai vencer. Você vai vencer. Assim, ó. Vai pra cima dele, em nome do Senhor. O crente é mais que vencedor. Jesus vai te ajudar. Ele vai te ajudar sim, meu irmão. Não temas, o gigante vai cair. Ele não vai resistir.
a unção que está em ti. Assim, você vai vencer, vai, você vai vencer, você vai vencer, diz, você vai vencer, vai, você vai vencer, você vai vencer. Um simples menino, um poeta, um sonhador, um ministro de louvor, um pastor temente a Deus. Agora, Davi não quis a armadura de Saul. Davi não quis ouvir a voz de quem não tem Deus. Pegou a pedra e a funda, partiu pra cima do gigante. Sabe o que aconteceu? Ele tombou, ele caiu em nome de Jesus Cristo. Vai, você vai vencer. Vai sim, você vai vencer. Diz, você vai vencer. Você vai vencer, minha amada esposa. Eu vou fazer agora as reflexões finais. Primeiro, Ana era a esposa exemplar para todas as mulheres da atualidade. O preço que teve que pagar foi grande. Olha aqui, seu esposo tinha outra mulher, apesar de ser um religioso dedicado. Isso aqui é terrível, gente. O homem era um religioso, subia o templo todo ano para ofertar, e no próprio lugar onde ele ia ofertar a Deus, lá estava uma rival. Você toleraria isso? Como é que você se comportaria? Armaria um barraco e dar umas porradas na sua rival? Seu esposo tinha outra mulher, apesar de ser um religioso dedicado, pois todo ano subia a oferecer sacrifício. Era exatamente quando o casal subia para adorar a Deus e servir as suas ofertas que Penina, sua rival, a insultava. Ana estava pagando um preço muito grande. Nem o sacerdote Eli a pôde ajudar. O preço que temos de pagar, gente, é de acordo com o grau, de importância que temos no reino de Deus, e é equivalente ao tipo de trabalho que prestaremos para Deus. Ana pagou o preço. Não foi atrás da Penina para buscar, para armar um barraco, para agredi-la. Ela brigou, foi na oração. Segundo, enfim, a história de Ana mostra que pode inspirar muitas vidas hoje, que não estão sabendo lidar com o tipo de luta que é a consequência do seu chamado. Tem isso também. Então, com qual dessas esposas, minha querida, amada assistente, você se acha parecida? E até agora, o que foi de bom que você conseguiu sendo ou fazendo o que fez? Foi bom? Cansou? Ou causou um bom ou mau resultados? E se você continuar agindo como agiu até hoje, fazendo como fez até hoje, se comportando como se comportou até hoje, que final você terá? Segundo, os 4 padrões de resposta frente ao perigo são 4. Você tem aqui a opção de lutar, que é partir para cima e pagar o preço, aí buscar solução, buscar vencer, assim como faz as fêmeas, mesmo no mundo animal. Quando chega algum animal que ela vê que o filhote está em perigo, ela parte para cima. Eu já vi uma galinha espantar uma águia. A galinha choca, estava com os pintos. Quando ela percebeu que a águia se aproximou, ela partiu para cima. Então você tem essa opção de lutar. Em segundo lugar, fugir. Você pode também fugir, com medo, correr da batalha, se esconder. Terceiro, congelar. Se conformar.
e dizer, todo mundo é assim, todo mundo passa por isso, isso vai passar, eu vou só orar. E em quarto e último lugar, desfalecer. Cair como derrotado ou derrotada. Ou cantar o hino fúnebre. Afinal, minhas queridas, meus queridos assistentes, em qual das opções você se enquadra? Nessas quatro. Se você gostaria de ouvir o que eu vou dizer aqui, o Salmo 18 diz assim: com o teu auxílio posso atacar uma tropa. Com o meu Deus posso transportar muralhas. Faça isso. Você será vencedora. Apesar de ter se enquadrado desses 11 tipos de esposas. Algumas são negativas. Deus vai te ajudar. Pai Celestial, obrigado, Senhor, por poder ministrar a Tua palavra para essa turma que está aí me assistindo, Senhor. E aquelas pessoas que vão me assistir depois. Entra com a providência e ajuda, Senhor, que essas pessoas possam chegar à bênção que Tu queres que elas cheguem. Em nome de Jesus, eu te peço. Amém. Jesus vem, é tão bem adorar a Jesus comigo, vem, é tão bem, um milagre pra tua vida, Jesus vem. Que Deus abençoe, muito obrigado pela assistência de vocês. Estou encerrando mais essa live, mas logo mais às 21 horas eu vou voltar para ministrar sobre família e as crianças, ou crianças e famílias. Então, esteja conosco, 21 horas estarei de volta. Quero contar com a sua assistência em nome de Jesus. Muito obrigado, gente. Deus abençoe a todos e até a próxima.